Oi, gente, tudo bom? Quem for chegando me manda aquele alô, já me fala de onde você é. Me fala se você sabe o que a gente vai aprender nessa live. Vou esperar a galera entrar. Tô aqui terminando de arrumar as minhas coisinhas. Oi, Michele. Oi, Kali. Oi, Thaís, tudo bom? Como vocês estão, gente, nessa segunda-feira pós-Páscoa, todos empanturrados de chocolate? Comeram muito bolo de cenoura, muito ovo de Páscoa, muito chocolate? Oi, Kelly! Oi, Festeiras Ateliê, tudo bom? Do Rio de Janeiro, Manaus. Quem aí tá em Brasília? Gente, hoje tá assim, aquele solzinho de Brasília, né? Típico, quentinho. Oi, sou de Blumenau, Santa Catarina. Oi, Michele. Cake gourmet do Japão. Uau, a gente tá do outro lado do mundo também com essa live. Oi, Kelly. Amei sua coleção de Páscoa, muito obrigada, fico muito feliz. Oi, sou de Três Rios, interior do Rio de Janeiro. Oi, Bela. Oi, Elane. Buenas tardes, Divinópolis, Minas Gerais. Beijos de Orlando, Flórida. Um beijo, Elane, de Orlando. Eu de Brasília, meio casadinho, fez muito sucesso. Que legal, João Paulo, fico muito feliz. Gente, as receitas que a gente já fez nessa maratona, algumas já estão no YouTube, então vocês conseguem entrar, acessar e ver. Já tocou aqui, gente, porque hoje eu tô que nem a Ana Maria Braga. É assim, tem um no forno, tem um aqui já secando, pronto pra ir no forno, e tem um que a gente vai fazer agora. E quem sabe o que a gente vai fazer nessa live, escreve aqui nos comentários. Vamos! Vamos, que eu quero ver quem tá ligado no grupo do Telegram, quem tá ligado no que eu postei no meu feed. Franca, São Paulo, tenho amigas de Franca. Boa tarde, lindeza. Sou de Aracatuba, interior de São Paulo. Maceió, excelentes suas aulas. Fico muito feliz que vocês estão gostando, gente. Oi, o bolo da Mini era hoje? Gente, a Mini, o bolo da Mini era pra ser hoje, eu tô aqui pensando o que era o bolo da Mini. Mas o que aconteceu? A gente ia fazer uma live junto, eu ia fazer uma live junto com uma pessoa que se chama Molly Copini, que ela é da Itália, em Roma. E lá o pessoal tem muita tradição de almoçar junto na segunda-feira de Páscoa. E aí muita gente escreveu pra ela falando que não ia conseguir participar da live, então a gente adiou pra segunda-feira que vem a live em dupla. Por isso estou aqui fazendo macarrões pra você. Inclusive vou tirar esse aqui do forno que já tocou 2 vezes, coloquei mais um minutinho. Pera aí. Eita, eu falei o que a gente ia fazer. Não era pra falar, né, minha gente? Vou deixar eles aqui atrás. Deixa eu dar uma olhadinha. Calma que até eu tô nervosa. Quem aí já tentou fazer esse doce que a gente vai fazer hoje? Deixa eu ver se... Macarrão, exato. Me falem se vocês já testaram fazer macarrão enquanto eu dou uma olhadinha aqui nos meus. Me contem as experiências de vocês com macarrão, gente. Porque assim... Vou ensinar pra vocês o que eu sei. Tá, deixa eu rolar aqui. Deixa eu terminar de esfriar sozinho. Não vou cutucar, porque quando a gente cutuca quente... Já dá uma coisa errada, né? Nunca fiz, eu já. Manda um beijo pra minha filha Beatriz. Um beijo pra Beatriz Paraíba, filha da Silvânia. Já sentindo saudades da maratona. Gente, estamos no penúltimo dia da maratona, hoje é dia 20. Ainda falta dia 21 pra gente terminar. Mas depois da maratona eu vou continuar fazendo lives, só não vou fazer lives todos os dias. Mas vocês ainda vão me ver muito. Vou testar com a sua receita, Lu. Eu tentei, não consegui, ficou horrível. Já, e não ficou legal. Nunca fiz, nunca nem tentei, nunca fiz, tenho medo. Gente, primeiro, manda um coraçãozinho pra mim, que eu amo meu coração. Ou já estou triste porque tá acabando a maratona. Não fica, gente, eu continuo aqui com vocês. Vai ter maratona mais espaçada aí. Quarta-feira tem um especial de Dia das Mães, que eu vou participar com as meninas do açúcar. Então fiquem tranquilas, tá? Vamos lá. Começar falando que eu vou ensinar pra vocês o macarrão que dá certo para mim. Vocês vão ver que existem inúmeras receitas de macarrão pela internet, com professores diferentes, com dicas no YouTube diferentes. Vai ter um monte de coisa, vai ter um monte de gente falando um monte de coisa. E mesmo se um se contradizer, tipo, um fala que dá certo de um jeito e o outro fala que dá certo exatamente ao contrário. Em quem acreditar? Testar os dois e ver o que funciona pra você. Não necessariamente uma das duas pessoas tá errada. Porque, gente, uma coisa que eu descobri na confeitaria, depois de 8 anos de confeitaria, é que tem várias formas de dar certo. E a gente, pra fazer dar certo de um jeito, não precisa necessariamente, não desvalorizar, mas como que eu falo? Deslegitimizar a forma que a outra pessoa faz.
Então assim, só porque eu faço de um jeito que dá certo e outra pessoa faz de outro jeito que dá certo também, mas ao contrário do que eu faço, dela dá certo, as duas formas estão certas. Então assim, o que eu falo é que você tem que testar pra você saber o que funciona pra você. E o que eu tô passando pra você aqui, gente, não é a verdade universal, é o que funciona pra mim. Eu já testei de várias formas. E o que funcionou pra mim foi essa. Então eu vou passar pra vocês o que eu sei. Oi, Lu, não tenho farinha de amêndoas. Gente, infelizmente pra essa receita a farinha de amêndoas é essencial. É o coração do macarrão, na verdade, é a farinha de amêndoas. Então não tem como fugir, infelizmente. Então assim, eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu tô pensando o que eu vou fazer, se eu vou colocar no forno esse agora, ou eu espero mais um pouquinho, ou eu faço antes. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu tô achando que eu vou colocar essa fornada aqui no forno já. Então, ó, já fiz uma fornadinha aqui, ela já secou. Vou falar sobre secagem, sobre tudo. E vou colocar no forno já. E vou deixar assando enquanto a gente faz o nosso macarrão aqui. Então hoje estamos com muitas fases. Vai ser tipo televisão que já chega o negócio pronto. Vou colocar aqui no forno. Bom, vamos começar com a nossa receitinha. E à medida que for passando, eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos começar. Você vai falar de valores também? Sim, gente, vou falar de valores também. Boa tarde, a Porto Formas marcando presença aqui. O açúcar impalpável pode ser substituído? Não, gente, precisamos de açúcar impalpável. O que você pode fazer é pegar o açúcar e ficar batendo no processador ou no liquidificador até ele ficar bem fininho. Tem gente que coloca um pouquinho de amido. Eu não sei qual é a medida, gente, eu não consigo falar exatamente pra vocês. Mas assim, a melhor coisa que você faz é comprar o açúcar impalpável pronto. Grazi, sua receita foi a única que deu certo pra mim. Gente, pois é, você tem que testar e ver o que dá certo pra você. Eu não tenho tapete, posso usar papel manteiga? Fabi, pode usar papel manteiga. O papel manteiga ele é um pouquinho mais chato de soltar o macarrão, por incrível que pareça, apesar de ele ser manteiga. Então, se o pá continua sendo a melhor opção pra distribuir o calor uniformemente e soltar mais fácil o seu macarrão também. Então, gente, vamos começar. Tô na minha batedeira aqui, minhas claras. Tá bem ali no fundinho, vocês não vão conseguir ver direito. E eu vou adicionar aqui o açúcar refinado. O primeiro passo de... Mentira, eu vou fazer primeiro... Vou peneirar primeiro, que a gente quer ter tudo pronto antes de começar a bater. Então eu vou peneirar o meu açúcar impalpável e minha farinha de amêndoas. A gente vai peneirar pra deixar tudo muito fininho e incorporado. Então, cadê? Farinha de amêndoas que eu tô usando, da Bela. Vamos falar já sobre farinha de amêndoas. Especial para a produção de macarrons e doces finos. A marca da Bela vem quantos gramas? 500 gramas, eu paguei R$ 59,90. Esse foi o preço que eu encontrei em 2 lojas e na internet também é mais ou menos o preço. Então, farinha de amêndoas, primeiro, é caro. Farinha de amêndoas é caro. Assim, por isso que o macarrão é um doce que a gente vende caro, porque o nosso custo é um pouquinho mais elevado. E aí, gente, o que eu recomendo? Claro que você vai em feira, você vai encontrar farinha de amêndoas muito mais barato. Eu já comprei o quilo da farinha de amêndoas por R$60 na feira. Deu certo todos os meus macarrões? Não deu certo. Porque a farinha de amêndoas vai influenciar diretamente o resultado do seu macarrão. Ela não pode estar muito oleosa, não pode ser uma farinha velha, não pode ter mistura de farinha, porque o que muita gente faz é pegar a farinha de amêndoas e misturar com outro tipo de farinha pra ficar mais barato e você poder vender mais barato falando que é farinha de amêndoas, né? Então, assim, eu prefiro comprar ela de marca, da Bela, comprei no Shopping Confeiteiro, que aí eu tenho certeza que é farinha de amêndoas. Porque eu já comprei em outros lugares, comprei na feira e era assim, era de lua. Tinha vezes que funcionava e tinha vezes que não funcionava. Até que eu comprei essa farinha aqui de marca e vi que dava mais certo. Então, assim, fica ao seu critério. Você pode comprar também a farinha da feira e testar. Às vezes você dá sorte e ela é uma farinha boa. Só que assim, a oleosidade da farinha, porque a amêndoas ela tem bastante óleo, né? Assim, ela não pode estar velha, ela não pode estar misturada com outros tipos de farinha. Então eu tô pesando aqui. As medidas, gente, estão todas lá no Telegram. Eu tô fazendo metade da receita, porque eu já fiz a outra metade antes. E aí eu vou juntar meu açúcar impalpável. Pode ser a farinha de amêndoas que encontramos na loja. Gente, eu sempre prefiro farinha de amêndoas que tenha marca, não da feira. Compre alguma que tenha marca. Sempre é feito com farinha de amêndoas ou pode ser farinha de trigo. Gente, é sempre feito com farinha de amêndoas. O macarrão, ele é esse doce. Tipo, não existe macarrão de farinha de trigo, macarrão de farinha de aveia. Ele é amêndoas. Então, assim,
É um doce francês, né? Que é amêndoa, açúcar e ovo. São só esses 3 ingredientes. Açúcar em 2 tipos, clara de ovo e a farinha de amêndoas. Então ele é como se fosse um suspiro de amêndoa, só que assado um pouquinho menos para ele ficar um pouquinho mais úmido no centro. E eu vou pegar meu açúcar impalpável, olha, eu tô colocando aqui na minha peneirinha. Eu tô pesando agora, inclusive. E vou colocar junto pra gente peneirar tudo juntinho. E aí, se você quiser peneirar 2 vezes aqui nesse processo, pode peneirar. Se você quiser peneirar separado e depois junto, pode peneirar. Se você quiser colocar tudo no processador também, pode colocar. Muita gente faz isso, tipo, colocar tudo no processador. O perigo é você bater demais e começar a soltar óleo da farinha. Então, assim, isso é o que você tem que tomar cuidado. A minha vasilhinha tá um pouquinho pequena para a quantidade aqui que eu tenho. Aí a gente vai dando um jeito. E é bom peneirar tudo junto, não peneira separado para depois juntar não, porque aí a gente já faz essa misturinha. Tem uma mistura, gente, que o pessoal chama na confeitaria, que é tamportã, que é a mesma parte de açúcar impalpável com a mesma parte de farinha de amêndoas. Se você ver na receita do Telegram, eu não estou usando a mesma parte das duas. Eu uso 100 gramas de farinha de amêndoa e 150 gramas de açúcar impalpável. Vai ter inúmeras receitas que você vai encontrar na internet, gente. Muita gente vai fazer receita diferente, com medida diferente, com merengue diferente. E não tá errado. Como eu falei, tô ensinando o que eu sei. Então a medida, eu vou falar de onde veio essa receita, gente. Eu fiz faculdade de gastronomia e essa receita aqui foi meu professor de confeitaria que me passou. E desde que eu comecei a testar ela, foi a que eu mais gostei, eu já testei outras. E ela é a mais simples também, eu acho, pra quem tá começando, porque o merengue que ela leva é francês. A gente tem 3 tipos de merengue. A gente tem o merengue francês, o suíço e o italiano. O francês é aquele que você mistura clara e ovo e bate, que é o que a gente vai fazer hoje. Ele geralmente é usado em doces que vão no forno depois, que são cozidos depois, já que ele é feito cru, com clara e açúcar cru, né? Então, suspiro você pode fazer com merengue francês, o macarrão você pode fazer com merengue francês. E aí, depois tem o merengue suíço, que é o que a gente junta claras e açúcar, aquece até o açúcar dissolver e ele atingir uma temperatura quentinha ali, que eu não lembro de quantos graus, eu acho que é 45 graus. E aí depois você bate. Então teve um tipo de cozimento ali nas claras, esse é o merengue suíço. E o terceiro merengue, que é o italiano, é o que você faz no xarope de açúcar, que ele é o mais difícil e o mais estável também. Que você mistura, coloca as claras na batedeira pra bater, pega a água, mistura ali com um pouquinho o açúcar, mistura com um pouco de água. Você faz um xarope que tem que atingir uma temperatura exata ali, se eu não me engano, de 118 graus, para fazer esse merengue. O xarope de açúcar atingiu essa temperatura, você vem jogando nas suas claras que já estão batendo e forma um merengue suíço. Esse merengue é o mais difícil por quê? Você tem que atingir a temperatura certa do seu xarope de açúcar. Você tem que derramar do jeito certo na batedeira, porque senão, se você derramar na parede, ele espirra. Se ele estiver muito quente fora da temperatura, ele só vai virar uma bola de açúcar, uma bala de açúcar ali no fundo. Então, o merengue suíço ele é o mais complicado de fazer. Você precisa de um termômetro, necessariamente. Então, ó, peneirei aqui devagarinho, gente. Não tô correndo, não. Tô na paz aqui hoje, ó. Peneirei meu açúcar e minha farinha e tá aqui prontinho. Eu recomendo você deixar isso aqui pronto antes do que você bater e peneirar. Eu vou dar uma olhadinha ali, gente, pra ver se tá crescendo o pezinho no meu macarrão. Porque a gente que é confeiteira fica agoniada com o macarrão. Já volto. Ai, tá crescendo o pezinho, eu vou mostrar pra vocês. Gente, já coloquei uma fornada aqui no macarrão. De macarrão no forno. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vocês estão vendo que tá formando o pezinho? Eu coloquei 2 formas também, vou falar sobre isso, olha. Tudo que nós queremos é um pezinho. Bom, receita. Vou falar aqui agora que a gente vai começar o nosso merengue. Eu vou usar 90 gramas de clara. Essa é uma receita, tô fazendo meia aqui, tá? A receita aqui rende 18 macarrons, 18 a 24 macarrons, dependendo do tamanho que você faz. Se você fizer menorzinho, vai render mais. Se você fizer maiorzinho, vai render menos. Lembrando que é 18 fechadinho, já com as 2 bandinhas. Então, 90 gramas... Lu, cheguei agora, uma dúvida. Você secou a farinha, gente? Não sequei a farinha. Peguei ela do jeito que era no saquinho, peneirei, não sequei, não coloquei no fogo, não coloquei na frigideira. Receitinha, 90 gramas de clara de ovo, que dá mais ou menos 3 ovos. Se for o ovo estiver muito grande, vai ser um pouco menos, vai ser tipo 2
2 ovos e 2/3, mas é mais ou menos 3 ovos, 90 gramas de clara de ovo, 75 gramas de açúcar refinado. Esse é pra gente fazer o nosso merengue. Você vê que as proporções também não é tipo assim, o dobro, porque geralmente o merengue é uma parte de clara para 2 partes de açúcar. O que a gente tá fazendo é 90 gramas de clara para 75 gramas de açúcar refinado. Esse é o nosso merengue. Agora pra gente fazer a parte da farinha de amêndoa, açúcar impalpável. Vão ser 100 gramas de farinha de amêndoa e 150 gramas de açúcar impalpável. Então essa receitinha você consegue gravar, ó, 90, 75, 100, 150. Super fácil, receita que o meu professor de confeitaria me passou na faculdade e eu dei uma adaptada, aumentei um pouquinho do açúcar refinado para o meu merengue ficar um pouco mais estável, um pouco mais encorpado, mas foi só essa mudança que eu fiz. Então, ó, vou adicionar meu açúcar refinado. Lu, só tem açúcar cristal. Gente, compra um refinado para fazer essa receita, porque o macarrão ele é muito sensível, então se tiver grânulo de açúcar, ainda mais que a gente vai fazer um merengue francês. Se tiver grânulo de açúcar, gente, vai ficar aparecendo, pode ser que não dê muito certo. Então pega o refinado para fazer essa receita, a gente vai fazer um merengue francês, que é super simples. Então faz o esforcinho de comprar um açúcar refinado em troca de fazer um merengue que é mais fácil. Se você não tiver o açúcar refinado e for fazer outro merengue, o suíço, por exemplo, que vai no fogo e você consegue dar uma dissolvida no açúcar, eu não sei se essa receita vai dar certo fazendo com merengue suíço, entendeu? Então essa receita aqui eu faço fazendo merengue francês, que é o mais simples. Então eu coloquei aqui meu açúcar refinado. Ó. Gente, a live vai ficar salva, tá bom? Açúcar refinadozinho. Vou dar uma batidinha aqui rapidinho com o meu batedor. Globinho, gente. Sempre globo pra bater clara e neve. E vou levar isso aqui desse jeitinho pra minha batedeira. Vou bater, gente, em velocidade média. E aí já eu mostro pra vocês como vai ficar o ponto dela. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Já tô querendo tirar meus macarrões. Deixa eles quietinhos ali. Vou deixar bater ali e a gente vai olhando de hora em hora. Gente, a live vai ficar salva, fiquem tranquilos. Olha, alguém já anotou aí a receitinha. Vai ficar salva, tranquilos. E vamos agora fazer o quê? Ah, vamos falar sobre recheio. Eu passei uma receitinha de recheio também. A gente vai fazer um macarrão de limão siciliano. E aí eu vou falar algumas coisas, perguntem sobre macarrões agora. E vou falar o que sei também. Macarrão, vamos falar sobre preço, já que a gente já tá aqui esperando bater, vamos falar sobre preço. Já tá tudo pronto, ó, peneiradinho, claras e neve batendo, vamos falar sobre preço. Preço, gente. O custo de um macarrão, ele sai mais ou menos R$1,50, se eu não me engano, R$1,50 a R$2, dependendo do recheio que você usa. Isso é o seu custo. Então, para você vender, tem uma conta que você pode fazer, que é multiplicar por... Você adiciona 30% para cobrir seu custo físico, energia, forno, tudo. E depois você multiplica por 2, para você ter sua margem de lucro também. O trabalho já está em 30%. Então, se você fizer essa continha de multiplicar, adicionar 30% e depois multiplicar por 2, eu vou pegar... Eu não tô com o celular para fazer a conta. Vou tentar fazer a conta pra gente. Mas, se eu não me engano, o preço ali médio, ele fica tipo de R$3,50 a R$4. Isso para um macarrão de um certo tamanho. Sempre que você aumentar o tamanho do seu macarrão, ou colocar o recheio que é mais caro, com pasta de pistache, com pasta de avelã, com alguma coisa muito rara, com baunilha, com a fava de baunilha, isso vai aumentando o seu custo e você tem que colocar no seu preço final. O preço do macarrão que eu vejo vendendo hoje é R$4,90, R$5,90, de R$4 a R$6, mais ou menos é esse o preço, de R$4 a R$6. Isso também engloba, gente, a pessoa que já vende com embalagem, não sei, a pessoa que vende um monte de sabor no mesmo kitzinho e aumenta o custo porque tem que fazer vários sabores. Mas o preço geralmente do macarrão que é vendido é de 4 a 6. Então ele tem uma margem de lucro que é boa, porque ele é um doce que dá trabalho e que você precisa de um certo nível, assim, de confeitaria, um certo nível de prática para você acertar. Porque eu vou garantir para vocês, se vocês estão fazendo pela primeira vez, gente, é muito provável que não dê certo. Se der certo, ótimo. Fico muito feliz por você. Mas se não der certo, tenta de novo. O que eu tô falando, pra eu conseguir fazer macarrão, eu testei 8 vezes, gente.
8 vezes eu tentei fazer macarrão. Então na minha nona dá certo. E pode ser que ele ainda não saia perfeito hoje, gente, porque não é uma coisa que eu faço todo dia. Eu não faço macarrão pra vender ainda, apesar de estar planejando fazer. E fazia muito tempo que eu não fazia essa receita também. Então pode ser que ele não saia perfeitinho hoje. Eu tô vendo uns meus aqui que já não saíram tão perfeitos. Quer ver, ó? Tem um que saiu. Esse aqui eu mexi. Eu mexi antes dele começar, porque olha aqui, ó. Esse aqui ficou só a casquinha, eu tirei o pezinho dele porque eu fui enfiar uma faquinha embaixo pra ver se ele tava seco já. Ó, tô tentando tirar aqui os outros. Deixa eu mostrar outro pra você aqui, ó. Teve um que ficou essa partezinha aqui, ó, que sai rachadinho. Mas o pezinho dele ainda tá aqui. Ó, o outro saiu um pouquinho mais. Então isso acontece, gente, mas no final você tem o seu macarrão ali bonitinho. Você vai rechear e vai tampar. Então, o que acontece comigo, que eu sofria muito, é dele ficar parte pregada na minha basezinha. Então, assim, a gente vai tentando e testando, gente. Até hoje, às vezes, ainda dá certo, dá errado comigo. E eu tenho o meu recheio aqui, gente. O pessoal fala, qual recheio utilizar? Gente, eu passei um recheio pra vocês que é tipo um brigadeiro de limão siciliano mesmo. O meu já tá pronto. Eu vou colocar no meu saquinho aqui, que às vezes eu consigo confeitar alguns pra vocês verem. E eu sempre gosto de usar biquinho, gente. Eu uso o bico pra ele ficar perfeitinho. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade da minha batedeira. Eu gosto de usar biquinho pra ele ficar perfeitinho na hora que a gente for confeitar. Então esse bico que eu tô usando, ele é 1A, pra gente rechear o nosso macarrão. Eu também separei aqui outro recheio, que ele é de chocolate preto, que a gente vai colocar um pouquinho de maracujá no centro e contornar com esse chocolate preto. Gente, já tô nervosa com os macarrões que estão no forno. Macarrão é uma coisa assim, que você fica aflita. Que quantidade de corante coloca na massa, Lu? Corante em gel? Gente, eu vou usar esse corante aqui, que ele é da Mago. Ele é amarelo gema. E eu sempre... O que eu acho melhor colocar o corante é na hora que você vai fazer o seu merengue. Quando você coloca o corante depois que você está misturando, às vezes o corante ele pode mudar a textura do seu macarrão na hora da macarronagem. Pode ser que você tenha que misturar mais do que deveria para misturar o corante, então eu sempre gosto de colocar no meu merengue. Eu aumentei um pouquinho a velocidade do meu merengue ali, porque ele tem muita pouca quantidade, né? Só tá no fundinho, porque eu coloquei poucas claras. Então eu aumentei a velocidade para ele bater mais. Vou dar uma olhadinha aqui como ele está. Ele tá bem líquido ainda, eu quero pelo menos um pico médio ali. Vou mostrar pra vocês o que é um pico médio. Posso usar no papel manteiga? Pode. Fica calma pra eu ficar também. Vamos ficar calma, gente, calma. Tem gente escrevendo a receitinha aí. Essa receita rende 18 a 24 macarrons, dependendo do tamanho do macarrão que você faz. E aí, gente, eu vou usar um tapetinho que ele tem a marcação já redonda, ó. E aqui nessa marcação ele tem um leve alto relevo aqui, muito levinho, que ele serve pra segurar a massinha do meu macarrão, né? Mas assim, se você não tiver isso aqui, pega uma basezinha, um papel na verdade, papel manteiga, e desenha cada bolinha e vai preenchendo. Ou vai no olho, assim, contando segundos, aperta por 2 segundos e solta, mais 2 segundos. Dá um jeitinho, gente, deles ficar redondinhos e padronizados. Esse aqui, deixa eu ver a marca desse tapete. Não fala a marca, gente. Eu acho que eu comprei no Mercado Livre, alguma coisa assim. Mas se colocar tapete de silicone para macarrão, você encontra. Vamos dar uma olhadinha nos macarrões que estão no forno? Olha aqui, ó. Olha como eles estão bonitinhos, gente. Eles crescem bonitinho. Eu tô com 2 formas, como vocês podem ver também. Vou falar sobre isso. Bate quanto tempo as claras com açúcar? Gente, eu não comecei a marcar tempo. Alguém começou a marcar tempo que eu bati? Mas ele vai ficar aqui uns 10 minutos, 8 minutos. Olha como tá a textura aqui. Deia, feliz live, amor, aqui no hospital. Estou lotada de paciente. Um beijo, Dedeia. Dedeia trabalha no hospital, tá trabalhando aí nessa parte, nessa crise que a gente tá tendo de corona. Um beijo, gente, pra todo mundo, todos os médicos, enfermeiros, todo mundo tá trabalhando enquanto a gente tá ficando em casa aqui. Deus abençoe vocês, viu? E proteja também, com muita saúde. Ó, o meu merengue tá desse jeito aqui. Eu vou tirar, vou parar ele e vou mostrar pra vocês.
Ele ainda não tá no ponto que a gente quer. Olha como ele tá líquido, ó. Ele ainda cai. Então, eu quero que ele fique mais fofinho. Gente, no forno, eu vou deixar mais ou menos 20 minutos. 21 minutinhos. Cadê meu timer? Timer. Aqui. Falta um minutinho ali no forno. Eu vou dar uma olhadinha. Eu sempre acabo estragando um pra ver se tá tudo certinho embaixo. Mas falta um minuto. Eu coloquei 20 minutinhos no forno. Ele tá assando, gente, a mais ou menos 130 graus. Isso é outra coisa sobre o macarrão. Você precisa de uma temperatura baixa. Gata, se eu não aprender a fazer agora, eu não aprendo mais. Porque a sua professora fofa é tiro e acerto. Ai, gente, que bom. Vamos lá. O forno, gente, tô assando no forno elétrico que eu tenho de convecção. Ele é semi-profissional. Turbo Fast da Fischer, esse é o meu forno. E eu tô assando a 130 graus, mais ou menos, 130 a 140 graus, uma temperatura muito baixinha. Então ele demora um tempinho pra assar, uns 20 minutinhos, né? É mais ou menos o tempo pra assar um cupcake. E aí o que acontece, gente? Forno a gás, como fazer dar certo? Primeira coisa que você tem que saber do seu forno a gás é a temperatura certa dele. Então, se você só tem um forno a gás e tem que fazer dar certo nele, eu recomendo que você compre um termômetro de forno, para você saber qual a temperatura que realmente está o seu forno. E aí tem gente que fala que você tem que assar com uma colher de pau na porta, tem gente que fala que você tem que assar com 2 assadeiras. Eu acho que dá certo de todos os jeitos, cada um arruma um jeito de fazer dar certo. Só que o que eu recomendo é, primeiro, coloca as 2 assadeiras. Vamos ver como saem os macarrões, gente? Eu vou lá pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois eu continuo esse assunto. Olha aqui, ó. Eles estão com um pezinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu mostrar desse lado aqui. Ó. Formaram os pezinhos. Eu ainda fico com medo, gente, deles estarem crus por dentro. Mas deixei os 20 minutinhos que é pra deixar. Agora a gente para e reza, né, hora. Pede pra Deus cuidar desses macarrões. Vou deixar eles esfriarem aqui atrás. E deixa eu dar uma olhada no nosso merengue. Bom, vou tirar o merengue e vou mostrar pra vocês como ele tá. Sempre quando você quer ver o ponto de merengue, você faz assim, mistura e puxa. Olha como ele ainda tá mole, ó. Eu quero bater ele mais um pouquinho, ó. Porque ele ainda tá muito molenga. Eu quero um pico mais firminho. Então eu quero levantar ele e quero que ele fique, ó. Ele não pode cair desse jeito. Então eu vou bater mais um pouquinho. E aí, o que eu tava falando, gente? Eu nem lembro o que eu tava falando. Lu, sou agente de saúde por profissão. Estamos trabalhando na luta do corona e também na dengue, zika e chikungunya. Aqui na Bahia está tendo vários casos. Jaque, Deus te abençoe, viu? E te guarde de segurança. Todos os profissionais da saúde estão trabalhando. Muito, muito obrigada, gente. Fica aqui minha gratidão a todos que estão lá expondo, gente. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Pra gente evitar, a gente tá vendo casos aí no Brasil, só tá aumentando, se você não tá acompanhando. Eu não gosto muito de ficar assistindo televisão, fazendo parênteses nessa live. Não gosto muito de ficar assistindo televisão, porque tem muitas notícias que, tipo assim, que o pessoal fica manipulando. Então eu gosto de ver os dados que tem na internet, que é um site confiável, que eu encontrei, e aí eu consigo ver o número realmente de casos e como tá aqui no Brasil. E a gente tá aumentando, gente, os casos. Então muito cuidado, por favor. Qual açúcar impalpável você usa? Gente, se eu não me engano, o meu é da Mix. Uma coisa assim. Eu tô tentando ver o saquinho ali, mas ele tá um pouquinho longe estampado. E aí, o que eu tava falando antes? Forno. Forno a gás. Você precisa de um termômetro de forno pra saber qual a temperatura real do seu forno a gás. Porque o forno a gás, gente, ele é muito de lua. Você coloca lá 180 graus, mas ele não tá a 180 graus. Ele tá tipo a 150, ou ele tá a 210, ou ele tá a 90 graus. Eu tive aluna que já mediu, colocou a 180 graus e o forno dela, na verdade, estava a 90 graus. Então você tem que saber qual a temperatura do seu forno, porque o macarrão ele não gosta de forno muito quente. O que você pode fazer é deixar na temperatura mais baixa do seu forno, geralmente ou é 150 ou 180. Deixa na temperatura mais baixa e coloca 2 formas grossas. Você vai colocar o seu macarrão numa forma e depois vai vir com outra embaixo e colocar. Por quê? Porque o que a gente quer no macarrão é que ele crie esse pezinho, que ele cresça com um pezinho. O pezinho, gente, é aquela basezinha aqui, ó.
Cadê? Deixa eu pegar uma aqui. O pezinho é essa basezinha aqui que a gente quer, ó. Então a gente precisa primeiro que o calor ele incida na parte de cima, forme essa crostinha, pra depois ele começar a assar por dentro, assim, por baixo. Então você já viu aqueles cupcakes que às vezes faz uma linguinha, que assim, sai um pouco de massa dentro e faz uma linguinha? É porque ele assou primeiro em cima e depois tinha massa pra assar dentro, e aí ele vai crescendo. Então é isso que a gente quer que aconteça com o nosso macarrão, ó. Deixa eu tentar focar ele aqui. Ele tem que crescer esse pezinho. Então essas duas formas é pro calor vir na primeira forma. Alguém me ligou. A gente quer que primeiro ele cresça, que ele asse em cima aqui, e depois ele cresça pra cima com o calor que vem de baixo. Bom, gente, vou ver como tá o meu merengue. Eu acho que agora ele tá no ponto. Olha aqui como ele tá. Ó, mistura, puxa. Ele já tá um pico firme e flexível, gente. É isso aqui que a gente quer, ó. Você vê que ele não vira totalmente, essa pontinha dele cai, que é a flexibilidade que a gente ainda quer. Mas ele tá aqui, ó, firminho. Feito isso, gente, abandona a batedeira. Ah, eu posso colocar meu corante agora. Vou colocar o corante e vou bater mais um pouquinho na batedeira mesmo, ó. Então eu vou pegar aqui e vou colocar umas 4 gotinhas de corante. 2, 3, 4, 5. Coloquei 5 gotinhas, gente. O que acontece? Você não consegue fazer cores muito claras, é difícil, não é que você não consegue. Mas fazer cores mais claras é mais difícil, porque quando ele assa, ele acaba ficando um pouquinho dourado. Então, se você for fazer branco, por exemplo, ele vai ficar um pouquinho dourado, porque o branco, quando ele assa ali, ele fica mais douradinho. A menos que você asse em uma temperatura muito baixa. E aí ele não fica tão douradinho, mas ele acaba ficando um pouco amarelado, né? Eu falo o dourado amarelado. Então, quanto mais forte você colocar... Gente, peraí que eu acho que tem alguém batendo aqui. Só um minutinho. Olá. Você vai pegar uma comida? Sim. Gente, já volto. Calma, fiquei branca aqui por 5 minutos. Desculpa, gente, chegou um cliente. Teve uma pessoa que não veio buscar sábado na Páscoa e veio hoje. Então me perdoa. Peço perdão por esse sumiço repentino. Gente, vou colocar mais umas gotinhas de corante, porque ele ficou muito clarinho. E como eu falei, coloquei mais 5 gotas, gente. Como eu falei, as cores muito clarinhas no macarrão não fica tão legal. Porque ele fica pálido, ele acaba ficando pálido, não fica na cor que a gente quer. Então, por isso que a gente vê macarrão com cores tão vibrantes. Então, ó, aqui tá bom pra mim. Ele ainda vai ficar um pouquinho clarinho, pode ser que fique mais claro que o meu outro. Olha aqui. E aí eu vou tirar agora o meu globo. Eu bato assim na lateral pra sair todo o merengue daqui. E vou agora adicionar a minha farinha. Antes eu vou mexer aqui. Vou colocar vocês em cima de um suporte maior para vocês conseguirem ver aqui embaixo, ó. Meu merengue tá aqui bonitinho.
E vou agora, gente, colocar a minha farinha. Pode colocar tudo de uma vez, gente. Não tem aquele negócio de mexer primeiro uma parte e depois mexer a outra. Já pode colocar tudo de uma vez. E a gente vai misturar. E não se preocupe em acabar também com as bolhas de ar do merengue. Porque o que acontece? A gente criou as bolhas, mas agora a gente quer meio que acabar com elas. Então, pode arrastar na lateral. E ir fazendo. Deixa eu voltar aqui pra vocês pra cá, pra eu terminar de fazer. E aí a gente vai mexendo, deixa eu ver, esse merengue corre risco de desandar? Gente, merengue é muito difícil de desandar, viu? Então, assim, você pode ir batendo ele, que a possibilidade de desandar é muito difícil. É muito difícil você estragar um merengue, por assim dizer, né? Que é o que muita gente tem medo. E aqui na macarronagem, gente, o que você precisa ter medo é de mexer demais. Se você tá com medo de mexer pouco demais ou mexer demais... é melhor mexer pouco ou mexer demais, é melhor mexer pra menos do que pra mais, entendeu? Então, se você tá em dúvida se tá no ponto ou não, é melhor você colocar do jeito que você acha que já tá, do que ficar mexendo demais e perder o ponto da macarronagem. Mas quando você tem um merengue firminho, uma receita que tá balanceada, é só isso que você tem que prestar atenção. Você não precisa ficar com medo de acabar com as bolhas. Eu tô mexendo aqui, gente, empurrando para as paredes. Não precisa daquela malemolência de confeiteiro nessa hora. E você vai ver que a sua massa vai ganhando brilho, que no fundo ela vai ficando mais brilhosa. Então puxa lá do fundo. 18 unidades fechada. A farinha da Bela, gente, para quem tá perguntando. Ó. Então, não precisa ficar com medo de acabar com as bolinhas de ar. E aí o testinho que eu faço, gente, é que eu levanto, ó. Eu mexo aqui. E aí eu levanto a minha espátula, deixo cair. E vejo se ele demora um tempinho assim pra ele se juntar no fundo. Ele juntar a massa, o que caiu. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que quando a gente coloque o pinguinho, a massa caia e se junte. A gente não quer que ela se esparrame muito, mas a gente não quer que fique um bico pra cima também. Então, assim, o teste que você pode fazer é pegar um pratinho. Deixa eu pegar aqui um lugarzinho pra gente colocar. Pratinho. Bom, gente, não tô com um pratinho aqui. Deixa eu pegar uma base. Vou pegar esse aqui. Deixa eu colocar desse pra baixo. A gente pega um pouquinho da massa e conta até 5. Se até 5 ela desfazer o biquinho, é porque já tá boa, ó. Se não desfazer, você precisa bater um pouquinho mais. Coloco aqui, ó, ela vai caindo. Demorar 5 segundos pra desfazer o biquinho, já tá boa. Tá vendo que a minha tá demorando um pouquinho mais? Mas olha como ela vai desfazendo. A gente dá uma batidinha, a gente vai bater nossos macarrões também. Você pode fazer nesse teste, ó. Tá vendo que ela tá quase desfazendo? Eu vou bater só mais um pouquinho, mexer só mais um pouquinho. Então, você pode vir fazendo esse teste, fez o teste, volta aqui pro bowl e bate mais um pouquinho e continua fazendo o teste. Você não pode, gente, é afobar. Mas o que eu percebi nessa receita, que era o que mais me fazia dar errado, era realmente a qualidade da farinha. Quando eu mudei a qualidade da farinha, quando eu mudei a marca da minha farinha, na verdade eu comprava na feira, porque era mais barato, e passei a comprar esse da Bela, em loja de confeitaria mesmo, o resultado dos macarrões começou a melhorar. Mesmo assim, quando dava errado, ainda dava um pouquinho certo, entendeu? Mesmo quando dava errado, ainda dava um pouquinho certo. Então, ó, deixa eu ver como é que tá agora. Mexi mais um pouquinho. E a cada mexida ele vai ficando mais molinho. Gente, não dá pra substituir a farinha de amêndoas, viu? Eu queria falar pra vocês, dá pra substituir por outra de castanha, só que eu realmente não sei. Pra mim, eu acho que perde a característica de ser um macarrão, entendeu? Então, ó, pra mim, gente, eu acho que tá no ponto aqui. E aí eu vou colocar no saquinho de confeitar com bico perlé 1A, pra gente poder levar ele pro forno. Na verdade, a gente vai deixar ele secar.
E eu vou falar um pouquinho sobre essa secagem também. Porque tem gente que deixa secar, tem gente que não deixa secar. Ó, vou mostrar o ponto pra vocês que tá aqui no meu bowl. Aqui, ó. Não precisa ter medo de mexer, gente. Olha como ele tá caindo. Vou colocar no meu biquinho. Tenho aqui um bico perlê 1A, que é aquele lisinho. E vou colocar a minha massa. Isso aqui você tem que deixar preparado antes já. Eu recomendo que você coloque num copinho também. Não coloca só na mão. Não segura só na mão, porque você vai querer raspar tudo isso aqui. Todo o bowl. Raspou todo o bowlzinho? Aqui, ó. Meu biquinho tá aqui. A gente vai confeitar. Qual marca da farinha, gente? Da Bela. É a marca da minha farinha, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui a base. Tirar essa aqui, que já foi pro forno, e usar essa pequenininha aqui, ó. 3, 6, 9, 12. Isso aqui tem 18 espaçozinhos, gente. Ó, 18 espaços, como eu falei. É bem facinho fazer essa base, porque ela meio que já delimita o meu macarrão. Deixa eu mostrar pra vocês, né, gente? Comecei a fazer aqui sem mostrar. Como que eu faço? Eu coloco o pinguinho, aperto e faço uma rodinha assim pra acabar com a pontinha. Se você só puxar pra cima, gente, ele fica com essa pontinha que eu acho que é mais difícil de desfazer. Você também não quer tentar fazer um círculo, tipo assim, ó. Você não quer isso aqui, que acaba que fica mais difícil também. Então solta no meio, aperta e dá essa voltinha bem rapidinho, ó. Aperta no meio, dá a voltinha. Aperta no meio, dá a voltinha. Aperta no meio, dá a voltinha. Aperta, dá a voltinha. A gente não quer nenhuma bolinha de ar aqui no meio, então depois a gente pode vir corrigindo com um pincel ou com um palitinho também. Aperta no meio, dá a voltinha. Aperta no meio, dá a voltinha. E com o tempo você pega a prática, gente. Você para de apertar e dá a voltinha. Para de apertar, dá a voltinha. Se a sua massa tiver se tiver misturado demais, você vai perceber aqui que ela tá muito mole. Porque ela não vai ficar segurando na sua manga de confeitar. Então, antes de bater, eu vou deixar ela assentar todos aqui. Porque você viu que o primeiro, ó, os primeiros já estão lisinhos. Então, eu vou deixar só a massa assentar e depois a gente vai dar a batidinha. Deixa eu pegar agora outra forma pra gente fazer o que restou da nossa massa, né? A gente não vai desperdiçar nada. O que é muito importante também, os macarrons, gente, não podem ser assados assim, ó, com uma basezinha que tá na diagonal. Se o seu tapete de silicone não encaixa na sua forma, você não vai usar essa parte daqui da frente. Nesse caso, ó, meu tapete de silicone é maior que minha forma. E essa pontinha fica pra cima, então eu não quero utilizar ele todo. E eu vou fazer aqui onde não tem a marcação, ó. Faço a bolinha e faço a voltinha. Você vai ver que com o tempo, você vai pegando o tamanho da bolinha certinho que você precisa fazer. Olha, aqui saiu uma bolha de ar. Vou encher essa bolinha de ar e vou dar uma rodadinha. E aí, pra pegar até o último, eu vou empurrando assim mesmo, gente. A gente não quer desperdiçar nenhuma massa. Puxa tudo aqui, ó. Pode abrir a manga. Vai puxando tudo pra baixo, empurrando, empurrando, empurrando. E chega aqui no final, segura o saquinho de confeitar assim mesmo, ó. Dá aquele último suspiro de macarrão. Que acaba que rende mais um ainda. Pronto, ó. Os primeiros macarrões, gente, estão aqui
maravilhosos, ó, todos ficaram lisinhos. Eu tô vendo que tem uma bolinha bem aqui, ó, que eu vou vir com essa parte da colher e vou desfazer a bolinha. Ó, mas todos já ficaram retinhos. A gente pode bater aqui um pouquinho pra sair o resto das bolhas. Mas, ó, todos retinhos, brilhantes. A mesma coisa aqui. O que eu faço nesse ponto, gente, é que eu deixo secar os meus macarrons. Pode assar em cima do papel manteiga? Pode, gente, mas o papel manteiga ele é um pouquinho mais difícil de tirar os macarrons, apesar de ser papel manteiga. O que eu gosto de fazer agora é deixar secar isso aqui até formar uma película em cima que eu posso encostar e não sair do meu dedo, ó. Encostei e saiu um pouquinho de massa. Essa película que vai formar vai ajudar a crescer a casquinha por cima e depois ele por baixo. E aí, gente, tem muita gente que fala que não precisa secar porque usa outro tipo de merengue, o merengue italiano às vezes, que é o mais difícil, ele é mais estável. Muita gente faz e não precisa secar e leva direto isso aqui pro forno. Tem gente que faz, se coloca no forno uma temperatura baixinha de 40 graus para secar durante 5 minutos e depois aumenta a temperatura para 140 e assa. Então tem vários tipos diferentes de fazer essa técnica. Ou você muda o jeito que você fez o merengue, ou você deixa secar numa temperatura mais baixa. O jeito que eu faço é que eu deixo secar em temperatura ambiente, aqui fora do forno, durante mais ou menos 30 minutinhos, 30 a 1 hora, até essa parte aqui ficar, eu encostar o dedo e não sentir. Então por isso que em dias úmidos é mais difícil de fazer. Mas, ó, açúcar refinado que eu uso, gente, é da União. Então eu vou deixar isso aqui secando, vou colocar ali atrás. Não deixa muito perto do forno, nem em lugar muito quente. Vou deixar secando aqui. E vou dar uma olhadinha nesses meus macarrons aqui. Mega nervosa, hora da verdade. Vamos lá, ó. Gente, não mexa em macarrão quente. Deixa ele do jeitinho que saiu ali, quietinho. Deixa ele viver a vibe dele ali. Ele vai sair do forno, deixa ele quieto. Ele vai esfriar. Se você mexer com ele quente, o fundo dele ainda vai sair pregado. Porque o que acontece? O macarrão, ele precisa ser crocante por fora e úmido por dentro. Ele não pode ser totalmente crocante, nem totalmente úmido, porque senão ele vai grudar no tapete. Então, a característica do macarrão é ele ser úmido por dentro, crocante por fora. Se você pega nele ainda quente, muito provável que ele ainda vai estar um pouquinho úmido na base. Que ele vai terminar de secar ali no calor da assadeira mesmo, no calor ambiente e tal. Quando ele sai do quente, né, ele continua assando um pouquinho. Então a gente não quer mexer ele nesse estágio, gente. Não seja ansiosa, igual eu sou. Eu sou muito ansiosa. Não toque no macarrão quando ele sai do forno. Deixa ele chegar em temperatura ambiente. Que aí a basezinha dele vai secar e ele vai sair assim, ó. Maravilhoso e retinho, ó. Pezinho aqui formado. Deixa eu baixar um pouquinho pra ver se... Ó. Gente, ele tá estourando muito porque ele é amarelo. Mas pezinho formado e a basezinha retinha. Então, deixa ele esfriar. Você pode tirar da sua forma quente depois de uns 10 minutinhos e deixar ele esfriar na base. E aí, olha como ele sai, gente. Aqui, ó. Ele sai muito facinho no tapete de silicone. No papel manteiga, ele é um pouquinho mais chato de sair. Mas, ó, meio que eu vou soltando ele assim, dobrando o meu papel. Ó. Se eu tivesse mexido nele quente ainda, eu tava frita. Porque ele... Peraí, eu só tô arranjando um lugar pra colocar. Porque ele ainda estaria úmido embaixo. Lembrando que eu deixei mais ou menos, gente, 20 minutos para esse tamanho de macarrão. Ele tem aqui uns 3 centímetros de circunferência. Circunferência não, de diâmetro, gente, que eu quis dizer. Eu vou arrumar um lugarzinho para eu colocar, calma. Que aí eu consigo fazer isso de forma mais tranquila. Deixa eu colocar aqui nessa basezinha. Aí eu vou soltando e vou colocando que a gente vai formar os nossos farzinhos, né? Porque às vezes, apesar de estar usando essa forma, essa base, às vezes nem todos ficam do tamanho igual que a gente quer. E aí, ó, a gente vai virando e tirando. Quando ele solta assim, sequinho, é porque você sabe que assou certo. Se ele tá saindo molhado, é porque ele ainda precisa de um pouquinho mais de forno. Ó, esse aqui grudou um pouquinho, ó, como ele saiu. Mas a maioria tá saindo lisinho embaixo. Aquele ali, esses que saem grudadinhos assim, gente, é porque tinha alguma bolinha de ar aqui dentro também, ó.
Então, por isso que a gente bate, pra ele sair essas bolinhas de ar também. Ó, esses aqui tava perfeitinhos, eles ficam... Olha como eles ficam brilhantes, gente. Essa base. Brilhantinha, sequinha. 20 minutos a 139, 135 graus, mais ou menos. 100, 130 a 140 graus. E aí, vamos aqui achar uns parzinhos pra cada um. A gente acha parzinho, gente, só, ó, o mesmo tamanhozinho. Já tá great. Tá ótimo, ó. Quando você faz mais ou menos tudo padronizado com esse tapetinho, fica mais fácil de achar o tamanho certo. Eu acho que esse é aqui mesmo, que esse aqui tá maiorzinho, ó. Deixa eu ver um que tá maiorzinho que nem ele. Esse aqui foi o maior de todos. Será que esse aqui? Eu acho que é esse aqui mesmo. Bom, vai esse. Vai esse. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui ficou um pouquinho grande. Formando os parzinhos. Aquela paciência, mas se bem que essa parte é tão divertida, né? Ó. Parzinhos formados, gente, vamos rechear. Ele cresce um pouco como suspiro. Gente, ele cresce um pouco com suspiro, como se fosse, eu até falei, como se fosse um suspiro de amêndoas. Só que a diferença é que ele tem que estar úmidozinho ainda por dentro. Ele não pode secar totalmente, ó. Mas ele é como se fosse um suspirozinho com essa base, com esse pezinho que a gente chama, né? Então, ó, vai ficar salva a live, gente. Fiquem tranquilos. Vamos rechear agora os nossos macarrões e colocar num pratinho aqui. O recheio que eu passei pra vocês é o de limão siciliano. Por isso, geralmente, o que acontece é que o pessoal coloca o recheio e coloca mais ou menos a cor da casquinha em relação ao recheio que ele fez. Então, a gente fez ele amarelinho. Então, o recheio ele é de limão siciliano, poderia ser de maracujá também, que a gente vai colocar um pouquinho. Mas se você tá fazendo de morango, aí você faz uma casquinha mais vermelhinha. Você tá fazendo de chocolate, faz de chocolate. De pistache, faz a casquinha verde. Ou você pode intercalar também as cores, ou deixar todas as casquinhas brancas. Mas geralmente a gente usa essa cor de acordo com o recheio. Quantos minutos de forno mesmo? Gente, eu deixei 20 minutinhos de forno, tá bom? Pra ele secar bonitinho e deixei ele secar sozinho. Posso fazer a farinha com amêndoas laminadas? Pode fazer, gente, bater no processador. O único cuidado que você tem que tomar é você não bater demais e ela virar tipo ficar preguenta, tipo um óleo, liberar muito óleo, virar tipo uma massinha. Ela tem que ficar soltinha. Onde você compra a farinha de amêndoas? Gente, eu comprei minha farinha de amêndoas no Shopping do Confeiteiro, tá? Pra quem é de Brasília, eles estão entregando em casa nessa época. E eles ainda têm planos de entregar no Brasil todo. Mas você encontra esse da Bela em outras confeitarias também. Qual forno elétrico dá certo? Gente, qualquer forno elétrico que você consiga controlar a temperatura, que não seja a gás, já é muito melhor do que um forno a gás. Então, ó, pra gente confeitar isso aqui, deixa eu baixar. Vou colocar uma bolinha no centro. O ideal do macarrão é que quando você aperte, o recheio fique do tamanho da circunferência dele. Então, por isso eu gosto desse biquinho 1A, que aí eu consigo colocar bem no centro e eu coloco uma bolinha e eu venho aqui apertando o meu recheio até ele chegar na minha bordinha, ó. Vou colocar um pouquinho mais, esse aqui ficou um pouquinho, deixa eu testar mais aqui, ó. Tem gente que gosta de vir fazendo aquela voltinha, tipo, vem aqui do centro de fora pro centro. Eu gosto só de colocar essa bolinha no meio, que eu acho que fica mais fácil. Olha aqui, ó, esse aqui ficou mais recheadudo, ó. Pezinho bonitinho. Deixa eu colocar mais um aqui, ó. Então, coloca um pouquinho de recheio no centro. A receita que eu passei, gente, lá junto com no Telegram, dá pra rechear todos os macarrons que você for fazer. Os 18 que a receita rende, ó. Esse aqui a casquinha, tá vendo que tá um pouquinho maior? Agora, vamos confeitar uma um pouquinho diferente. Eu vou pegar o recheio de chocolate que eu tenho. E aí, o que eu vou fazer? Eu coloquei um biquinho menor, que é 2A. E aí, 2A da Wilton. Eu vou fazer em volta, ó. Vou fazer a voltinha. Como se fosse um donuts. Vou vir aqui, gente, com uma compota de maracujá que eu tinha aqui,
que eu fiz pra Páscoa. Então, gente, isso aqui foi açúcar, foi tipo uma parte de maracujá da polpa com meia parte de açúcar, né? 2 de polpa para 1 de açúcar. E eu vou vir aqui no centro, ó, e derrubar esse meu recheiozinho no centro dessa minha bolinha. Tem gente que coloca fruta aqui, coloca um morango ou coloca uma amora. Eu vou colocar o maracujá. Vou vir aqui com a outra bandinha e vou dar aquela apertada. Você vê que para rechear desse tipo eu aperto menos, porque a camadinha, ó, de chocolate fica por fora já e ele fica até mais recheadudo. Recheadudo. Quem inventa essa palavra? Recheado. Vamos fazer outro desse pra vocês verem. Ó, peguei minha bandinha, peguei um biquinho menor, gente, 2A, e faço em volta. Eu não faço totalmente no limite, gente. Eu faço um pouquinho pra dentro ainda. Ó, você vê que sobra um pouquinho pra dentro, porque eu ainda vou apertar. E aí eu venho com o meu recheio de maracujá. Você ainda pode pegar uma semente de maracujá, secar pra fazer a decoração do seu macarrão. Coloquei o recheiozinho e dou aquela apertada. Quem não vai amar, gente, um macarrão de maracujá com chocolate? Eu tô morrendo de vontade de comer isso aqui. Mas antes eu vou terminar de confeitar pra vocês. Lu, só precisa colocar em 2 assadeiras? Gente, é bom colocar em 2 assadeiras, porque é aquilo que eu tô falando, que vai garantir que o seu pezinho cresça. Porque assim, ele vai assar primeiro a parte de cima, ele vai assar primeiro essa casquinha aqui de cima, vai ficar durinha. E depois, como o calor demorou um pouquinho mais pra passar nas 2 assadeiras, ele vai começar a assar depois por baixo. E aí, ele já vai ter endurecido essa parte, o que acontece é que ele cresce e forma esse pezinho, porque a parte de cima já tá durinha. Por isso que ela fica com esse pezinho. Porque imagina, tipo assim, imagina Isso aqui é o nosso macarrão. Pensa que toda essa parte aqui endureceu primeiro com calor, ficou essa crostinha crocante. Quando a parte de baixo aqui, que ainda tá crua, começa a assar, porque ela demora mais por conta das 2 formas, ele cresce pra cima e forma o pezinho. Então a gente precisa primeiro que asse por fora pra depois formar o pezinho, entendeu? Ó, vamos continuar aqui. Maracujá, vou fazer mais um de maracujá. Chocolatinho aqui com bico 1A. Deixo uma bolinha ali no meio como se fosse um donuts. Venho com a minha compotazinha de maracujá. Ela tem que ter essa rede de contenção, gente. Não pode colocar ela direto ou só um recheio aguado. Tem que ter uma coisinha cremosa. O pessoal faz muito buttercream, né? Mas eu acho que o brasileiro acaba gostando mais de fazer com essas coberturas cremosas mesmo. Você pode fazer uma ganache também, que é mais rápido. Você faz uma ganache de 2 por 1, 2 partes de chocolate para 1 de creme de leite. Que ele fica num ponto legal pra você fazer o macarrão. Só derrete o chocolate com creme de leite, depois leva pra geladeira e vai mexendo até ele ficar no ponto certo. Mais um de limão siciliano. Ó, esse aqui, gente, tinha uma bolinha de ar aqui e ficou esse furinho. Não tem problema, a gente não vai desperdiçar isso, né? A gente vai encher de recheio. Achar uma bandinha aqui também, ó, retinha. E vai empurrar. Ó. Como ele fica bonitinho. E o nosso último recheio no centro. Venho com a tampinha e aperto delicadamente, gente. Não quero que o recheio fique vazando. O ponto tem que estar correto também, porque não pode ficar vazando e caindo. E olha aqui como eles estão bonitinhos, ó. Gente, agora eu posso respirar, porque até dá medo. Até quem já sabe fazer, às vezes dá medo de fazer. Olha como eles são bonitinhos. Vou pegar ali o que eu deixei secando, pra gente ver se ele já secou. A parte de cima. Ó, ele ainda tá saindo no meu dedo. Encostei aqui e ele ainda sai um pouquinho. Então a gente vai deixar isso aqui secando mais. Se você quiser, a gente pode até colocar um ventilador na frente pra ele secar na parte de cima, que a gente precisa secar a parte de cima pra depois deixar ele pro forno. Deixa eu voltar ali. Deixa eu ver se eu consigo salvar alguns aqui ainda. Vou mostrar pra vocês, gente, uns que ainda tá molengo, ó. Que eu assei antes, foi a minha primeira fornada.
que eu mexi nele quente ainda. E aí ele ficou as partezinhas na minha forma, ó. Isso aqui, gente, não deixa de estar gostoso, né? A gente vem aqui e enche. Mas como eu mexi nele quente, ele perdeu o formatinho dele. Mas ele ainda tem... Opa, travamos, mas voltamos. Ele ainda tem o pezinho e ele ainda é a nossa massa de amêndoas, né? Então, ó, dou aquela apertadinha. E você consegue salvar, gente. Mesmo aqueles que ainda ficaram um pouquinho presos, você consegue dar um salvare neles. Não precisa jogar fora, até porque a nossa matéria-prima é cara, ó. Olha que bonitinho. Gente, eu tô achando que eu vou ter que fazer um de maracujá pra experimentar. Desculpa quem eu vou passar vontade aí, quem eu vou fazer vontade. Mas eu vou precisar fazer esse sacrifício. O sacrifício por todo, gente, ó. Chocolatinho. Com minha compotinha de maracujá no centro. Coloquei até demais, que eu acho que eu sei que porque eu vou comer. Dá aquela apertadinha. A gente não quer que isso aconteça, ó. Começou a vazar um pouquinho de compota desse lado. Eu quero. Ela vai ficar salva, gente. Vai ficar salva. Nos comentários tem receita. No Telegram tem a receita. Clica no link que tá na minha bio, que tem a receita. Eu vou pegar uma caixinha ainda pra gente embalar isso aqui. E eu vou dar um preço de venda pra vocês aí, uma dica pra vocês venderem. Vou pegar as caixinhas, peraí. Desculpa, galera. Fui pegar a caixinha e mordi. Olha aqui. Ele tem que estar cremosinho no centro. Não pode estar só crocante. E aí o maracujá no centro dá aquele azedinho no meio do chocolate. Nossa. Peraí, já volto, gente. Alguém perguntou se pode saborizar a massa. Gente, a massa base do macarrão, eu creio que não pode saborizar. Porque você acaba mexendo na composição dela. E ela é muito certeira, muito certinha. Então eu recomendo que você saborize só o recheio, gente. O macarrão geralmente todo mundo faz com a mesma massa. Só muda a cor dos macarrons. E o que você mexe pra mudar o sabor é no recheio. Então, ó. Essa caixinha, gente, é da Set Place. Ela é de colocar 3 macarrons. Então, vou começar aqui colocando lá no fundinho. E o medo disso aqui cair. Ó. A gente vai empilhando. Eles têm caixinhas que cabem 6 macarrons. Se nessa hora seu recheio estiver vazando pro lado, não vai ser muito bom, porque ele vai ficar pegando na sua embalagem. E olha aí, ó, a embalagem cabem certinho os 3 macarrons. Foi feita pra isso essa embalagem, viu, gente? Da Set Place. Se você procurar Set Place Embalagens no Instagram, você encontra. Se você procurar também na internet, você encontra. Eu sempre dou dica deles. E olha aqui, que coisa mais fofa pra dar de presente. Deixa eu colocar os 3 com o marronzinho, o recheio marronzinho agora. Dá de presente e vender, né, gente? Como eu falei, cada um ele é vendido a R$4, mais ou menos, R$4,50, R$4,90. Você coloca o custo da sua embalagem junta, gente. Aqui tem 3 macarrons. Vamos supor que você está vendendo por R$4,50 cada macarrão. A unidade, gente. R$4,50 a unidade multiplicado por 3. Dá quanto? R$13,50. Mais a sua embalagenzinha, que você coloca o custo... o lacinho que você vai fazer, às vezes a sua etiqueta que você vai colocar, o frete que você pagou também, tudo isso você vai incluir no valor que você tem que vender. Essa caixinha, gente, você consegue vender por R$18, por R$15. Ó. Olha que coisa mais fofa. Vou pegar ali meus adesivos e também vou amarrar com lacinho pra vocês verem como fica lindo. Etiquetinhas que estou usando para tudo, da Lamar.
Amar Etiquetas, mandei fazer personalizada. Vou pegar aqui uma e colocar no meu macarrão. Olha isso aqui, gente, que coisa mais chique, coisa tipo de lojinha, né? Olha isso, validade, gente, isso aqui você conserva na geladeira 4 a 5 dias. Se você quiser, você pode congelar também, sempre embalado em papel filme. Pra congelar, você vai congelar ele sem recheio, tá? Você vai congelar só as casquinhas dele. E aí pode manter congelado se você tem muitas unidades pra fazer. Agora, se você só quer deixar na geladeira, por exemplo, pro fim de semana, você pode já deixar na geladeira com ele já pronto, recheado, por 4 a 5 dias, mais ou menos. Gente, eu tô achando que essa fitinha de cetim aqui vai tampar demais. Então eu vou amarrar com uma fitinha, aquela que eu gosto, que ela é meio rústica, como diz meu professor. Tinha um professor que ele veio da Argentina, se não me engano. E ele falava rústico. Ó. Aqui, ó. Vou ver se eu pego, gente, uma tagzinha, que aí eu coloco a tag junto com essa fitinha. Enquanto isso, vou ver se o meu macarrão também secou. Ó, macarrão secou, gente. Coloca o dedinho aqui. Pera aí que eu tinha colocado aqui. E ele não tá saindo quase mais nada. Vou levar isso aqui pro forno, tá? Lembrando que eu vou colocar a segunda forma embaixo. Pra ele poder assar daquele jeito com o pezinho. Vou levar isso aqui pro forno. Pera aí que eu tenho outra forma que ficou ali atrás também com o restante. Vou colocar. Só um minutinho que eu já estou voltando. Vou colocar aqui no fogo. E vou marcar os meus 20 minutos aqui. Pode ser que a gente já termine a live antes. Mais 20 minutinhos no forno a 135 graus mais ou menos. Então, ó. Etiqueta que já tenho prontinho. Etiqueta da Lamar também. Marronzinho, ó. Venho aqui, tiro a parte, destaco a parte de cima. E vou amarrar com o meu lacinho. Vou amarrar de comprido aqui. Você pode colocar um adesivo pra fechar essa caixinha e ela não abrir. Como eu falei, na Set Place tem caixinhas de outros tamanhos pra macarrão. E aí, gente, esse tamanho é meio padronizado. Você faz ele meio padrão, né? Você faz ele com uns 4 centímetros de diâmetro. E aí você coloca nessa caixinha que tem 5 centímetros. Deixa eu ver se vai dar certo com essa tagzinha aqui, ó. Pode ser que a tag fique muito grandinha. Mas a gente tá fazendo os testes, né? O bonito dessa caixa é que você consegue ver o macarrão todo, né? Então, ó, que coisa mais fofinha, gente. Forno convencional tem que estar pré-aquecido? Gente, todos os fornos para assar qualquer coisa tem que estar pré-aquecido. Para assar frango, para assar bolo, assar cupcake, assar macarrão, sempre pré-aquecido. Olha aqui, ó. 2 embalagenzinhas para vocês, gente, 2 tipos de embalagem. Vocês podem vender, como eu falei, 15 a 18 reais aí. Essa caixinha com 3 macarrões recheados. Sua logozinha. Amarrado bonitinho, gente. Olha que coisa mais chique, nossa. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito bonito. E eu aqui, né, com os meus bichinhos, ó, vou ter que comer mais um já. Não vou fazer só pra vocês passarem essa vontade, assim, ao vivo. Mas já vou experimentar mais um. Olha como ele fica bonitinho, gente, retinho. Como eu disse, todas essas dicas é o que funciona pra mim, gente. Qual é o meu forno? Meu forno é um forno da Fischer, Turbo Fast. Ele é semi-profissional, ele tem uma ventoinha no fundo, que faz o calor rodar de forma mais... padrão. Então, assim, ele não é a gás, ele não é elétrico também. Ele é elétrico de convecção, que tem essa ventoinha que espalha o calor melhor. Então, ele assa de forma mais padronizada. E aí, gente, se você não assistiu até agora, se você entrou agora ou pegou da metade, espera essa live ficar salva e ver desde o começo que eu dei dicas ao longo da live toda. Lu, você tá salvando a gente, obrigada por compartilhar. Gente, fico feliz que vocês gostaram, viu? Muito, muito feliz. Testem.
façam em casa, me mandem, postem a foto. E assim, muita gente já falou que não conseguia fazer e testou essa receita e conseguiu. Essa receita ela é muito simples, como eu falei, ela começa com merengue francês, que você só mistura o açúcar e a clara e bate. Eu acho que muita gente tem dificuldade no processo de fazer o macarrão, de fazer um merengue italiano, por exemplo, que precisa de xarope de açúcar, ou não sei, qualquer outro procedimento. Ou deixar secando no forno a 40 graus e depois subir para outra temperatura, às vezes não tem o forno. Então essa receita, gente, eu peguei há 4 anos já que eu me formei. 4 anos não, desculpa. Foi uns 3 anos, foi no meu primeiro semestre de gastronomia. E foi uma receita que meu professor me passou e eu dei uma adaptada. Adicionei um pouquinho mais de açúcar pra fazer o merengue. E é o que dá certo pra mim. E assim, dá certo pra mim, gente, mas tem outras várias receitas que dá certo pra outras pessoas, que outras pessoas ensinam. Mas esse é o jeitinho que eu aprendi, é o jeito que eu quero passar pra vocês. E muita gente já me falou que nunca tinha acertado e testou essa receita e deu certo. Então fica aí, gente, mais uma dica pra vocês venderem, pra vocês ganharem dinheiro, pra vocês se aperfeiçoarem. Aproveita esse momento que vocês estão em casa, sem poder fazer muita coisa, né, na rua. Aproveita e testa fazer esses macarrons. E se você testar uma vez e não conseguir, testa a segunda. Na segunda não der certo, testa a terceira. Gente, testa até quando você puder, é seu investimento, mas que é um investimento até você conseguir. Porque uma vez que você consegue, você pega a prática, você entende tudo que dá errado e dá certo pra você. Você conhece seu forno, você conhece o jeito que você precisa mexer, o tanto que você precisa mexer. Você pode até contar a quantidade de vezes que você precisa fazer essa voltinha. E aí você já sabe. E aí você consegue vender, gente, e aumentar a sua renda. Porque, como eu falei, como nosso custo é mais carinho, é mais elevado, a gente consegue ter uma margem de lucro legal também. Até porque é um doce que é mais difícil de fazer. Quando você fala macarrão, você já pensa em uma coisa mais sofisticada, que precisa de mais técnica e as pessoas valorizam mais, entendeu? Então, vou fazer e te marcar. Que legal, as suas dicas são preciosas. Gostaria de saber o ponto do recheio. Gente, o ponto do recheio, ele é como se fosse um recheio de bolo. Deixa eu mostrar aqui o ponto dele. Ó, vou dar uma confeitada aqui, ó. Ele é um recheio de bolo. Ele é um recheio de cupcake também, se você faz cupcake. O que eu recomendo é você não rechear isso com chantilly. Chantilly não fica legal, não pode ser uma coisa tão molinha. Ele tem que segurar ali as duas partes juntas do nosso macarrão. Então não faz uma coisa tão mole. Esse aqui é de brigadeiro de limão siciliano. Eu coloquei a receitinha lá no Telegram também, direitinho pra vocês. Por que eu coloquei lá no Telegram? Eu coloquei de 10 a 20 gramas de pasta. Vou mostrar pra vocês por quê. Eu comprei uma pasta diferente. O que acontece? Eu tava usando Gustosia. Da Gustosia, para cada receita que eu coloquei lá pra vocês, que é 200 gramas de leite condensado, eu usava 20 gramas de pasta da Gustosia, que era uma embalagem aquela que tem a tampinha preta. Comprei essa da Dolce Maestro, desculpa. Limão siciliano também. O mesmo sabor, gente, marcas diferentes, tem composição diferente. Se você colocar 20 gramas dessa daqui, da Dolce Maestro, seu recheio vai talhar. Porque essa aqui é muito mais ácida do que a da Gustosia. Por isso coloquei de 10 gramas a 20 gramas pra saborizar. Pera aí que eu vou chegar meu fone aqui de novo. Porque a gente precisa saber como que é a pasta. Marcas diferentes vai ter acidez diferentes. Então eu testei, eu tava com a Gustosia, usando 20 gramas. Fui e comprei essa aqui da Dolce Maestro e coloquei os 20 gramas. Meu recheio talhou na hora, eu perdi o recheio todo. Então assim, testem se você está usando outra marca ainda de pasta, saborizante de limão siciliano. Lembra que você não pode levar ao fogo. Você não vai levar o seu recheio ao fogo, você vai misturar o leite condensado e o creme de leite. Pode colocar glucose se você quiser também pra aumentar a validade. E aí você vai mexer, vai chegar no ponto que você quer. E aí depois você tirar no forno, deixar esfriar um pouquinho, você vai adicionar a sua pasta. Não leve pasta ácida de frutas vermelhas, de limão siciliano, de maracujá pro forno, porque talha. Temperatura alta, talha. Não coloca demais porque talha também. Se você não sabe como que é a sua pasta, vai colocando de pouquinho a pouquinho e misturando. Porque a acidez e temperatura elevada vai talhar o seu recheio, entendeu? Então vai aos pouquinhos e vê a marca que você tá usando. Se não é Gustosia nem Dolce Maestro, é outra, testa aos pouquinhos também. Macarrons é melhor vender por unidade. Gente, sim, macarrons o pessoal vende por unidade. Claro que você pode montar essa caixinha, a pessoa compra 3, mas é por unidade, não é cento, não é dúzia. Você pode ter as caixinhas com dúzia, com cento, fazer, não sei, promoção, se você quer vender o cento e dar um desconto de 5%, por exemplo, também pode. Mas a gente vende por unidade, porque a unidade é muito carinha, né? De 4 a 6 reais, gente, dependendo do recheio que você colocar, dependendo de como é a sua clientela, dependendo se você já faz há muito tempo, faz pouco tempo, seu nome já tem assim um nome de confeitaria. Então, ó,
fica aí a diquinha pra vocês. Eu tô com mais coisa no forno, gente, mas eu acho que não vai ter tempo de esperar sair, esfriar e rechear. Então fica aqui pra vocês, ó, os macarrons bonitinhos. Isso aqui pra fazer, gente, pras festinhas é a coisa mais linda, super sofisticado. Pra vender também, ó, a caixinha bonitinha aqui com a minha logo. Outra caixinha aqui com a tag, outro jeito de amarrar. E fica aí, gente, a dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Espero que vocês tenham aprendido, tirado as dúvidas de vocês. Vou fazer essa tarde, Lu. Obrigada por estar alegrando nossa quarentena. Que amor, eu fico muito feliz, gente, que eu tô conseguindo ajudar de alguma forma. Lu, qual é o tempo de forno e temperatura? Vamos lá, vamos repetir. Vou repetir o processo, vou repetir a receita que a gente chegou no final, vou repetir tudo. 90 gramas de clara, 75 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de farinha de amêndoas e 150 gramas de açúcar impalpável. Se você quer fazer um macarrão de chocolate, você vai me substituir 10 gramas da farinha, 10 gramas de açúcar impalpável por 10 gramas de cacau em pó 100%. Precisa ser cacau em pó 100%. A gente não pode mudar a quantidade de açúcar. Porque se for achocolatado, se for Nescau, tem mais açúcar do que chocolate. Então, cacau 100% substitui 10 gramas do açúcar impalpável por 10 gramas do cacau. Então, ficaria 100 gramas de amêndoa, 140 de açúcar impalpável e 10 gramas de cacau em pó. Para você poder fazer seu de chocolate. Eu acho que é a única saborização que você pode fazer de massa. E aí, pra assar, gente, eu faço merengue francês, né? Fiz meu merengue francês bonitinho. Depois incorporei os 2 peneirados, açúcar impalpável, farinha de amêndoas peneirados. Incorporei com a espátula, até chegar naquele pontinho de macarronagem. Você faz o teste, pega um pouquinho com uma colherzinha, coloca num pratinho. E se o biquinho ali de cima, se juntar o restante da massa em mais ou menos 5 segundos, aparecer o biquinho, não precisa ficar totalmente lisinho. Mas se ele desfazer o biquinho ali, começar a juntar em 5 segundos, a sua massa tá no ponto já. A gente coloca na forminha redonda. E aí eu deixo secar, porque o meu merengue francês, se você tá usando merengue italiano, que ele é mais sequinho já, que ele é mais estável, às vezes você não precisa secar, mas aí você vai aprender com outra pessoa, porque eu não sei fazer desse jeito. E aí eu deixo secar por 30 minutos, 45, até ele ficar com a partezinha de cima, eu tocar e criar aquela película e não sair mais na minha mão. E aí eu vou assar em 2 formas, uma forma embaixo, uma em cima, pra ele ficar, pro calor chegar mais devagar embaixo. E eu vou assar por 20 minutos a 130 a 140 graus no forno elétrico, mais ou menos 135 graus. No seu forno a gás, você pode testar, colocar na última temperatura ali e colocar essas 2 formas embaixo pro calor demorar a chegar mais. Mas assim, pode ser que no seu forno a gás não deu certo, porque ele é muito forte. Então a gente não quer um calor muito forte para assar os nossos macarrons. Mas, teste, gente, teste e me mande. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido explicar e tirar umas dúvidas de vocês. A live vai ficar salva, gente. É a receita com saborização. Você troca 10 gramas de açúcar impalpável por 10 gramas de cacau em pó, tá bom? E é isso, gente. Vou me despedindo. Um beijo gigante. Assistam depois, gente. A live vai ficar salva. Vou tentar salvar pra colocar no YouTube também. Tem receita no Telegram. Eu repeti a receita 1000 vezes. Teve gente que comentou a receita também. Então peguem e aproveitem. Também tem nos meus destaques do Instagram. Já tem essa receita pra vocês. Então peguem, gente. Testem, ó. Fiz ao vivo aqui pra vocês. Deu super certo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo gigante. Estamos no nosso 20º dia da nossa maratona de 21 dias. Falta só mais um dia. E minha mãe tá doida pra fazer donuts. Tá, assim, virada pra fazer donuts. Então eu vou ver se eu vou fazer donuts. Se não for donuts, vai ser outra receitinha muito boa também. E quarta-feira tem a live com as meninas do Açúcar Especial Dia das Mães, que eu vou estar fazendo também. Vai ser às 8 horas da noite, quarta-feira. Semana que vem tem com a Molly Copini. E, gente, eu vou continuar com vocês. A nossa maratona de 21 dias vai acabar tudo direitinho, assim. Mas eu vou continuar fazendo lives pra vocês, tá bom? Um beijo gigante. Deixa eu ler aqui. Você é maravilhosa, muito generosa em compartilhar seu conhecimento. Quem ajuda um colega de profissão não cria concorrência, cria admiração. Ah, Meire, eu fico muito feliz. Muito feliz em estar ajudando vocês. Lu, posso usar aquele tapetinho de silicone que tem as cavidades para macarrons? Pode, gente. É tudo para facilitar. Então, olha, tem gente que quer cookies, cupcakes, tem gente que quer donuts. Ó, vai fazer assim, eu vou tirar foto desses macarrons, vou postar no feed e aí você vai lá comentar pra ver o que você quer ver no último dia da nossa maratona, tá bom? E vai ter coisa especial, vai ter sorteio, dando spoiler aqui. Então eu vou tirar fotinho, quando eu postar, você comenta embaixo o que você quer aprender no nosso último dia da maratona, combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz em ajudar, em alegrar, em distrair vocês nesse tempo. Um beijo gigante.
testem, me marquem que eu quero ver tudinho. Eu quero ver um monte de macarrão bonito. E não desiste se você não conseguir de primeira. Continua testando, porque esse docinho ele é um pouquinho mais difícil mesmo, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Se você não pegou todas as dicas, espera essa live ficar salva, que ela vai ficar aqui por 24 horas. Vou salvar também pro YouTube. E aí você vai poder assistir tudinho. Receita no Telegram, receita no meu Instagram, receita em todos os lugares. Um beijo gigante. Vejo vocês essa semana.